Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a esse novo episódio aqui dessa pesquisa que eu intitulei como Mapa Paranista. E o episódio de hoje eu vou falar a respeito do Britânia, focando aqui principalmente nas suas sedes sociais e sedes administrativas, né? Lembrando, né, para quem não acompanhou os outros episódios, eu lancei um primeiro episódio introdutório, onde eu explico um pouco essa pesquisa, e também faço um resumo, né, uma síntese ali das fusões, né, porque serve como contexto aí para a gente explicar um pouco mais sobre os clubes, que ajudaram na formação do Paraná Clube. E no episódio anterior eu falei sobre o Britânia, mas com o foco principalmente sobre a fundação, né, e também os estádios e campos de treinamento do Britânia. Então, nesse episódio aqui, eu vou focar mais sobre as redes sociais e administrativas, né, então, é um episódio bem interessante aí, porque eu acho que tem vários, espaços importantes aí, principalmente no centro de Curitiba, que muitas vezes a gente passa e não sabe que ali foi uma sede social, né. E para quem não me conhece, né, o meu nome é Kazuma Oski, eu sou arquiteto urbanista e paranista, né, evidentemente. Então eu me dediquei nos últimos meses sobre essa pesquisa, trazendo os locais, que foram historicamente importantes aí para a formação, né, do Paraná Clube e também de todos os seus clubes antecessores. Beleza? Então, dando início aqui à apresentação do Britânia, eh, essa primeira sede aqui, ela se chama Palácio do Comércio, tá? É uma sede que é descrita, né, assim, principalmente ali no livro Voo Certo, do Carneiro Neto, em que ele consta ali, né, que ele dizia que era uma sede que ficava na rua 15 de Novembro, no chamado Palácio do Comércio. E assim, dá a entender que essa era uma sede desde o início ali do Britânia, né, mas essa é uma informação que ainda não consegui confirmar, né, assim, com certeza, mas, eu consegui vários relatos, né, da utilização da nomenclatura desse edifício, né, que é o chamado Palácio do Comércio. Aqui jornais de 1925, né, constando, né, o nome Palácio do Comércio, Rua 15 de Novembro, entre os números ali 47, 47 e 49, né. E quando a gente joga, se você pegar, digamos, essa numeração, né, 47, 49 hoje na rua 15 de Novembro, daria na quadra aqui entre a rua Ébano Pereira e Alameda Doutor Murici, tá? Então essa seria a primeira hipótese. Mas eu acho que eu tenho uma outra hipótese, né, uma segunda hipótese que eu acho que é mais provável, né, porque assim, há alguns indícios de que essa numeração da rua 15 de Novembro possa ter sido alterada, então eu acho que muito provavelmente, na verdade, esse Palácio do Comércio ficava em outra quadra, tá. Então, dando continuidade nessa segunda hipótese, ela ficaria na rua 15 de Novembro, entre as ruas, né, que é a Monsenhor Celso, então tá essa aqui, com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, tá, que é essa aqui na vertical aqui. Aqui para vocês se localizarem fica a Praça Tiradentes. Aqui bem no centro dessa foto aérea tá a Rua 15 de Novembro, e aqui seria o Palácio do Comércio estaria nesse círculo vermelho, tá. Só um detalhe importante, né, a Rua Monsenhor Celso, que seria essa rua aqui, antigamente ela era conhecida como Rua 1º de Março, tá, então depois, alguns anos depois, ela teve o seu nome alterado para Monsenhor Celso. Bom, e quais são os elementos, né, que eu acho que comprovam essa nova localização do Palácio do Comércio? Bom, primeiro tem esse mapa de Curitiba aqui, ó, de 1930, eh, em que você dá para reconhecer aqui, ó, né, a Praça Tiradentes, você tem a Rua 15 de Novembro, né, aqui você tem a Marechal aqui, ó, Marechal Floriano Peixoto, junto com a Praça Carlos Gomes aqui embaixo. E aqui você tem a indicação da Rua 1º de Março, né, que eu falei que depois ela vira Monsenhor Celso. E aqui, bem nessa quadra, né, onde supostamente estaria o Palácio do Comércio, a gente tem a indicação na legenda aqui com um edifício com a com o número 5. E quando a gente vai na legenda, a gente tem aqui, ó, Agência Americana e também o chamado Palácio do Comércio aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui para ver se fica melhor para ler aqui, ó. Mas dá para ver aqui, ó, né, o Palácio do Comércio, número 5 no quadrante E6 aqui. Então fica bem nessa localização. Então seria como se fosse no meio da quadra aqui, né, mais ou menos aqui próxima à Praça Tiradentes. E aqui eu consegui algumas fotos antigas aqui dos anos de 1920, 1930, eh que dão a entender, né, que o edifício aqui, o Palácio do Comércio, seria esse edifício aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui, né, em amarelo, que é o que tem a flecha vermelha aqui.
Por quê, né? Vamos supor, a gente já tem o edifício A aqui, é um edifício bem conhecido, né? Até pelos historiadores e que fazem o resgate histórico aí da cidade de Curitiba, principalmente ali na Rua 15. Esse edifício A era o conhecido como a loja, né? Que ficava loja Capital das Modas. E também ficava a fábrica Camelo de Calçados. Então é um edifício bem emblemático. Né? Lembrando, né, que esses edifícios aqui ainda estão construídos lá, né? Eles estão preservados ali na Rua 15 de Novembro. Depois, o edifício B é o edifício também bem conhecido, que era o Louvre Curitibano, que era conhecido também como Rei da Seda, tá? E o edifício C, né, que seria então o Palácio do Comércio, eu consegui uma confirmação com um arquiteto chamado Jorge Manuel Naufel, que ele na década de 70 teve um escritório de arquitetura neste prédio, e ele confirmou, né, que realmente o nome desse edifício era Palácio do Comércio e que na parte inferior ficava a Fábrica Paulista de Roupas Brancas, tá? Então, esse é um relato importante, assim, né, que ajuda a colaborar com essa hipótese. E aqui na foto na direita dá para ver aqui, ó, a capital das modas, né? Que era parte desse edifício A. Aqui você tem até o símbolo aqui ó, do camelo também, né? Que era a fábrica de calçados. Vou dar um zoom ali. Aqui, ó, capital, né? Aqui, ó, camelo, né? Aqui dá até para ler aqui, ó, fábrica Camelo. E aqui, ó, é a fábrica paulista, né? Que era a fábrica paulista de roupas brancas. Então é bem nesse edifício aqui que é o chamado Palácio do Comércio, né? Conforme a descrição ali, tá? Do arquiteto. É, E aqui é uma foto atual desses edifícios. Então, esse edifício é, aqui principal aqui na foto é o edifício Palácio do Comércio. É que atualmente ele não acaba não sendo usado esse termo, né, para esse edifício. Mas na época era bem conhecido. E aqui, evidentemente, que ele sofreu uma alteração bem drástica, né, na parte do térreo, porque foi criado algumas galerias aqui na Rua 15 de Novembro, então alguns edifícios dessa época sofreram várias intervenções ali para criar essas áreas protegidas de chuva, né? Mas se você reparar esses elementos aqui, ó, né, com essas decorações aqui, os estilos aqui também da parte superior do edifício, a quantidade de janelas, né? Você tem alguns elementos que quando a gente olha as fotos antigas, eles acabam se repetindo, né? Porque você tem esses elementos aqui, ó, na parte de cima, você tem um pavimento levemente recuado, essas bolas aqui, né? A quantidade de janelas e tal. Então, vários elementos, né? E até a própria localização do edifício. Então, só o que foi alterado teria sido essa parte do térreo, né? E aqui do lado, você tem o edifício o antigo, né, Louvre Curitibano, que você também tem esses elementos, né? Essa parte central aqui mais arredondada, essas decorações aqui na parte superior, a quantidade de janelas, também os elementos decorativos que também são mantidos até hoje, né? Onde até aqui na verdade é a loja Marisa, né? Então o edifício está bem preservado aqui e dá para ver, né, esses elementos aqui que foram mantidos, tá? Outras informações que ajudam a colaborar também é que essa foto aqui, ó, não lembro exatamente de quando aqui, mas também, né, mais ou menos do início do século XX, até dá para ver pelos estilos dos carros aqui, né? Mas você tem lá os edifícios A e B, né, que eu tinha sinalizado, e o edifício C que seria o Palácio do Comércio, que ele está aqui, ó. E algo que é relatado, né, com muita frequência era o famoso prédio da Gazeta do Povo, que eu assinalei aqui como D. E se você olhar bem de pertinho aqui, tem uma placa aqui, ó, da Gazeta do Povo aqui, ó. Dá para ler, né? Deixa eu ver se, na verdade eu fiz um outro zoom aqui, mas dá para ler que, assim, ó, dá para entender, né? Ela não tá tão nítida ali, mas dá para ler que é a Gazeta do Povo. Então isso também era uma coisa que era relatada que no prédio da Gazeta do Povo, às vezes eu acho que eles publicavam as notícias ali na frente do prédio ou falavam, né, as próprias notícias, enfim, o povo se aglomerava ali para saber das novidades. E quando você pega aqui até a história da própria Gazeta do Povo no site deles, eles têm uma notícia aqui ó, de julho de 1923, quando eles mudam a sua sede, né? Então eles passam a ter um endereço, aqui ó, a Gazeta do Povo muda a sede para a rua 15 de novembro, número 53. Então, esse edifício aqui, ó, sendo a numeração 53 da Gazeta do Povo, então é muito provável, né, que a numeração que aparecia antigamente ali, né,
nos anos de 1925, o Palácio do Comércio como número 47 e 49 faz muito sentido, né? Porque a gente teria aqui ó, a Gazeta do Povo como número 53, né? Esse próximo edifício aqui provavelmente número 51, e aqui o Palácio do Comércio como 49, 47, né? Então faz muito mais sentido ter essa numeração aqui. E aqui, né, também para colaborar com isso, eu encontrei depois uma foto antiga aqui, ó, desse edifício, né, entre o Gazeta do Povo e o Palácio do Comércio, realmente com a numeração 51. Vou dar um zoom aqui, ó. Então, numeração 51. Aqui dá para ver os elementos do Palácio do edifício do Palácio do Comércio, né? Então, a numeração aparece 51, então, né, muito provavelmente aqui o Palácio do Comércio seria 49, 47, né? Então, o que indica, né, quando a gente vai colocar o número 47, 49 hoje, daria na primeira quadra, na hipótese 1, né? Então, na verdade, essa numeração da Rua 15 de Novembro, ela deve ter sido alterada. Porque hoje, o Palácio do Comércio já fica entre os números, o número 257, né? Que é o que vai aparecer aqui, ó. A gente já tem... Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó, já no ano de 1939, já aparece essa numeração, né, o que me leva a crer que foi alterada. Aqui, ó, Rua Palácio, o Palácio do Comércio, Rua 15 de Novembro, número 257. Né? Isso aqui é uma publicidade de um advogado. E aqui, entre os anos de 52 e 57, eu encontrei notícias daí realmente reportando sobre a sede do Britânia na Rua 15 de Novembro, número 257, né? Que é exatamente esse endereço aqui do Palácio do Comércio. Então você tem aqui ó, o Britânia Esporte Clube, era uma homenagem ao Flávio Marinoni, né? Que foi um personagem bem importante ali para o clube. E aqui também a reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceria na Rua 15 de Novembro, número 257, tá? Então, é isso, assim, eu acho que muito provavelmente já seria nessa quadra aqui, né, entre Monsenhor Celso e Avenida Marechal Floriano Peixoto. Beleza? Algo que eu não consegui confirmar ainda é que, assim, no texto do Carneiro Neto, no livro Voo Certo, ele dá a entender que essa sede do Palácio do Comércio era desde o começo, né, das origens ali do Clube do Britânia, né? Mas eu não encontrei notícias, né, dessa época, mas de qualquer forma, pelo menos ali depois dos anos 50, a gente já começa a encontrar, né? E aqui tem uma foto mais de cima, né, mostrando aqui embaixo passa a Rua 15 de Novembro e aqui o Palácio do Comércio, né? Lembrando que ele tinha essa face aqui voltada para a Rua 15 de Novembro e ele depois tem algumas salas comerciais aqui mais na parte do fundo, né? Então ele é um conjunto com várias salas comerciais aí. E aqui no fundo, aqui, né, só para se localizar, tá a Praça Tiradentes. E aqui, bem no cantinho, tá a catedral. Bom, dando continuidade, então, às sedes sociais, aqui já nos anos 20, a gente tem uma casa famosa, né, que é a Casa Emílio Romani, ou a Casa dos Arcos, ou também conhecida como Casa Rosada, que foi construída entre 1870 e 1890. O endereço dela fica na rua Lourenço Pinto, número 500. Então, fica bem aqui, ó, na Avenida 7 de Setembro, esquina aqui, ó, né, com a rua Lourenço Pinto. Então, bem de frente aqui para a Praça Eufrásio Correia e também para o Shopping Estação, tá? Então, é uma casa que, ela, na verdade, é bem famosa, né? Ela existe até hoje, está preservada ali. E que foi um dos lugares mais importantes ali para o Britânia, porque aconteceram diversos bailes e reuniões ali que eram bem importantes para a época, tá? E essa é uma sede que foi inaugurada em 1919, né? É importante também já lembrar que essa sede social depois, lá pelos anos 30, ela passa a ser utilizada pelo ferroviário. Então os dois clubes, né, tanto o Britânia quanto o ferroviário, utilizaram essa sede. Aqui uma foto atual, né, para a gente se localizar, entender qual que é o edifício que a gente está estudando, né? Então é essa casa com esses arcos aqui, ó, para a rua Lourenço Pinto, né? Essa aqui é Lourenço Pinto e essa aqui é a Avenida 7 de Setembro. E aqui na esquerda você tem uma foto mais antiga, né, de 1894, mostrando, né, como é que era essa edificação. Ela tem alguns elementos que foram alterados, né? Você tem uma ampliação aqui da construção na parte dos fundos, você também tem uma alteração aqui nessa parte, na esquina, né, que ela acabou sendo arredondada, mas de qualquer forma, na verdade, né, tem os elementos aqui que é o mesmo edifício, mas que sofreu algumas pequenas alterações, tá? Esse edifício antigo, né, ele tinha sido
uma das funções, né, foi quartel do exército, espaço de armazém, sede de empresas, etc., até ter sido adquirido pelo Emílio Romani em 1898. Tá? E aqui os recortes de jornais, né, comprovando aqui essa questão da utilização do Britânia dessa sede social. Então aqui, ó, em 19 de nove de 1919, é a notícia aqui da inauguração da sede, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. É, o Britânia, né, Futebol Clube, a nova sede aqui é instalada onde funcionaram muitos escritórios da Estrada de Ferro, situado a Praça Eufrásio Correia, esquina com a 7 de setembro. Tá? E aqui também em 1924, quando você também tem aqui, ó, o Britânia Sport Clube, né, oferecerá nos seus salões da sua sede social um grandioso baile. Tá? E aqui também no ano de 1929, ano ainda que o Britânia utiliza, né, essa sede social também aqui ó, na Praça Eufrásio Correia. Partindo para uma outra sede, uma sede social já nos anos 30, que foi uma sede que ficava na rua Silva Jardim, número 109, número 111, tá? Então aqui está a Silva Jardim, ficava né, na quadra entre as ruas João Negrão e aqui a Conselheiro Laurindo, tá? Então ficava mais ou menos aqui nesse trecho desse círculo vermelho, tá? É onde hoje a gente tem a Tintas d'Arca e o Mercado das Pulgas, tá? Então essa aqui é uma foto mais recente, mas que coincide mais ou menos com a numeração de 109 e 111, tá? Então quem passa ali já sabe mais ou menos do lugar que eu estou falando. Aqui os recortes de jornais, né, de 1931, relatando, né, a existência dessa sede. Então tá aqui, ó, na Rua Silva Jardim, né, o Britânia Sport Clube, o Britânia Sport Clube, Assembleia Geral, ah, comparecer na sede social, cita a Rua Silva Jardim, número 111. Tá? Então tá aqui, ó, número 109 e aqui número 111. Aqui é um mapa de 1927, né, próxima à data aí de quando essa sede foi utilizada. E aqui dá para ver, né, a Avenida Silva Jardim. Aqui esse 14 aqui é onde era a estação ferroviária, né? Aqui tá a Praça Eufrásio Correia demarcada. E aqui dá para ver que a Avenida Silva Jardim ela não continuava, né? Na verdade, ela era uma rua sem saída, porque aqui já passava a estrada de ferro que fazia a conexão aqui com a estação ferroviária. Então, bem diferente dos dias de hoje, né? A Silva Jardim, que é uma via de escoamento muito importante ali. E aqui eu consegui uma foto dos anos 70, que é assim, né? É bem anos depois, né? Da sede da Silva Jardim, que foi utilizada nos anos 30, né? E não foi muito mais do que no começo dos anos 30. Mas essa foto aqui de 1970, dos anos 70, eu achei interessante para mostrar que, mesmo, né, na década de 70, a Silva Jardim era uma rua sem saída, né? Então você tem aqui, ó, a Avenida Silva Jardim, aqui, ó, tá os trens, né, o pátio aqui da estação ferroviária. E aqui ela já não, ela era uma rua sem saída, então ela não se conectava, né, com o que hoje ali é com a Mariano Torres, né, com o viaduto, depois foi construído do Colorado. Então, na verdade, era uma rua sem saída aqui. Uma outra sede aqui também nos anos 30, ela ficava na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 1014, tá? E ela foi inaugurada em 31 de 12 de 1931. É, eu não encontrei fotos, né, também desse edifício, porque são fotos muito antigas, né? Mas ficava exatamente onde hoje a gente tem a UTFPR, tá? Então, na mesma quadra que inicialmente, né, teve a fundação do Britânia, né, que nem eu falei no primeiro episódio do Britânia, que foi aqui na 7 de setembro, esquina com a Westfalia, né, o antiga Ratcliffe. Então, aqui onde é o TFPR, o antigo Cefet, foi o primeiro campo, né, de treinamento do Britânia. Então, bem nessa quadra aqui, né, na Marechal Floriano Peixoto, você tem a indicação de uma sede social, tá? Que ela, até onde eu percebi, assim, achei notícias, ela foi utilizada até 1933, quando depois eles se transferem para uma sede lá na Praça Carlos Gomes. Mas aqui estão os recortes de jornais, né, dessa sede aqui, ó, no dia do ano de 31, né, no 22 de 12 de 31, falando que haverá a inauguração no dia 31 aqui, ó, na Rua Marechal Floriano, número 1014. Tá? Então tá aqui, ó, Marechal Floriano 1014.
É, aqui também, né, a Marechal Floriano 1014, um convite aqui para outro baile. Aqui também, ó, 1014, né? Tá aqui, ó, no final da notícia aqui. E aqui também, né, um outro aqui, o baile de aniversário na rua Marechal Floriano Peixoto 1014. Isso aqui, ó, em 1932. Aqui eu consegui raras fotos aqui, né? E aparece aquela quadra lá. Então, aqui tá o pátio de manobras, é onde ficava a antiga ferroviária de Curitiba. Aqui bom, é exatamente onde está o shopping estação, né? Então, essa fachada que foi preservada ali de frente para 7 de setembro. E aqui, né, onde é o shopping, na verdade, é aqui todo esse pátio de trilho de trens aqui, dos vagões, né? A Praça Eufrásio Correia, que está bem na frente. E lá no fundo, a gente tem a quadra onde supostamente ficava a sede do Britânia, né? Só que aqui, como já é uma foto da década de 50, 60, aqui já é a ocupação do Cefet, né? Porque o Cefet acaba se mudando para essa quadra em 1936. Então, na verdade, assim, toda essa construção aqui já é do Cefet. Mas eu achei importante colocar porque a gente tem um edifício aqui na ponta, bem na esquina, que é um edifício bem importante e que é conhecido, né, historicamente, que é mesmo esse mesmo edifício aqui que aparece nessa foto aqui, e que é o mesmo edifício que aparece nessa foto aqui também, tá? E ele era a sede do antigo Departamento Médico Legal, tá? Que depois virou a ser o IML, tá? De Curitiba. Então essa foto aqui é de 1947, esse prédio aqui. E é interessante observar, né, que a numeração desse departamento médico legal era o número 958, tá? E por que eu coloquei aqui, né, isso? Porque muito provavelmente, quer dizer, quando a gente pensa, né, que a numeração do Britânia, da sede do Britânia, era 1014, então, primeiro, leva a entender que a numeração par ficava daquele lado da quadra, né, bem do lado onde tem o Cefet, o antigo Cefet, né, o atual TFPR. E que a numeração, ela também era uma numeração alta, né? Com a numeração 958, então com a numeração 1014, então são numerações próximas ali. E muito provavelmente a numeração crescia, né? No sentido centro para o bairro, né? Então, são vários indícios aqui que levam a crer que ficava realmente nessa quadra aqui, tá? E aqui eu consegui uma foto de 1911, uma foto meio rara também, que eu descobri meio sem querer, confesso, mas que é uma foto de 1911 em que aparece aqui a Marechal Floriano Peixoto e aqui é a esquina com a Avenida Silva Jardim, tá? E por que a gente consegue confirmar que essa aqui fica, né, exatamente nessa quadra, né? Porque tem esse edifício aqui, ó, na esquina, que você tem uns elementos bem similares com o edifício que existe hoje. Que é uma escola, né, que é o Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva, e que existe até hoje esse edifício. Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então aqui dá para ver, ó, esse mesmo edifício aqui, ó, que tem os ornamentos na parte de cima, tem esse triângulo aqui bem na esquina, né? A janela, as duas janelas laterais e tal. Então você pode ver que é os mesmos elementos aqui que aparecem nessa esquina, também são os mesmos elementos que se mantêm até hoje, né? Então é exatamente essa esquina onde a gente tem o Grupo Escolar Xavier, então por isso que aqui é a Marechal Floriano Peixoto e a Silva Jardim, né? Então, ou seja, todas essas casas que aparecem aqui, né, na parte de baixo, elas são muito provavelmente, algumas dessas casas aqui poderiam ter sido a sede do Britânia, ali nos anos de 1930, né? Então seriam os fundos dessas casas, né? Poderiam ser uma sede do Britânia. Só que a gente não consegue confirmar, né, exatamente qual, mas é interessante, né, que é uma foto de 1911, que é anterior à ocupação do Britânia, mas ajuda a entender um pouco como é que era o contexto histórico da época, né, que tipo de construções que existiam, como que era essa região, né. Então essa acho que é a foto mais próxima que a gente tem aí dessa possível sede do Britânia, né. E aqui essa foto da rua atual, né. Então, na verdade, aqui é todos os fundos da UTF-PR e, enfim, né, não tem nenhuma abertura, não tem nenhum vestígio nem nada aqui, né. Mas essa aqui é a Marechal Floriano Peixoto, né.
E aqui na esquina, onde tem esse edifício construído aqui da UTF-PR, era onde ficava ali o prédio do Instituto Médico Legal, que foi demolido, né, depois. Seguindo aqui, tem a sede social, que foi inaugurada em 1933, que ficava na esquina da Praça Carlos Gomes com a Rua Pedro Ivo, tá? Essa aqui é uma sede também que a gente não tem a confirmação exata do local. A gente sabe que existiu e que ficava na Praça Carlos Gomes, esquina com a Pedro Ivo, né? Mas qual a edificação exatamente, eu não tenho essa confirmação exata. Porém, trouxe algumas evidências, né, alguns indícios que a gente pode indicar que ficaria mais nessa esquina aqui, ó. Aqui você tem a Pedro Ivo, né? A Praça Carlos Gomes, e aqui você tem a Marechal Floriano Peixoto. Então, que muito provavelmente ficava nessa esquina aqui, ó, onde eu circulei de vermelho, tá? Bom, os jornais, os relatos da época diziam que era sempre um espaço amplo e moderno, né, que continha cancha de boliche, bocha, biblioteca, restaurante, salão de baile e outras dependências. E até onde encontrei relatos, ela foi utilizada até mais ou menos 1957, tá? Então aqui estão os recortes de jornais, né? Aqui um jornal de 1933, em que relata que ó, o vistoso prédio da Praça Carlos Gomes, esquina com a Rua Pedro Ivo, né? O Britânia vai ali inaugurar sua sede definitiva. Depois aqui também, né, a inauguração da sua sede, aqui ó, situada na Praça Carlos Gomes. E aqui, em 1933, né, a Gazeta do Povo também tem essa notícia, e aí ela descreve, né, o que existia ali, que era possuindo aqui, ó, biblioteca, restaurante, espaçoso salão de bailes, magnificamente ornamentado e muitas outras dependências, né? Aqui, ó, duas canchas, uma de boche, que eu acho que devia ser a bocha, né? E também boliche, né? Então, você vê que parecia ser uma sede bem importante ali. E aqui, né, só para lembrar também aqui, ó, os britânicos, né, a sua sede do Sexte Campeão, né? Lembrando que esse era um apelido bastante utilizado lá pro Britânia, que tinha ganho 6 campeonatos consecutivos, né? Então, na época não se chamava como hexacampeão, e sim como Sexte Campeão, né? E ele era um dos clubes mais tradicionais, né, importantes da época. Então aqui é uma foto da Praça Carlos Gomes de próximo a 1940. Tá? Então você tem aqui a Marechal Floriano Peixoto e aqui a Rua Pedro Ivo. Então a minha hipótese era que ficava nesse edifício aqui, ó, nessa esquina aqui de baixo, tá? E aqui, bom, na verdade assim, né, só para algumas pessoas que pesquisam a história vão ver que esse edifício era o mesmo prédio que foi utilizado antigamente pela Escola Republicana, que havia sido fundada por Fernando e pela Rita Moreira, que funcionou, né, entre os anos de 1904 e 1918. Então era um edifício de 2 andares ali, bem importante na época, tá? Mas aqui, deixa eu passar para um outro slide, em que peguei essa mesma foto aqui, aérea da praça, e quando você começa a estudar, você vai vendo que a indicação, né, da esquina entre a Praça Carlos Gomes, desculpa, e a Pedro Ivo, então você teria algumas possibilidades, né? Quais seriam quais as esquinas, né, que ele está falando. Então poderia ser essa em que eu indiquei com vermelho, poderia ser essa aqui, né, onde parece ter algum depósito, poderia ser essa aqui onde tem uma casa, talvez naquela esquina, né? Então eu comecei a fazer, a buscar, né, quais são as edificações ali que a gente já são conhecidas e que a gente poderia descartar, né? Então essa residência aqui nessa esquina, ela era a residência do Vitor Ferreira do Amaral, tá? Então, né, assim, não teria como ter sido a sede do Britânia. E aqui essa casa vizinha era a clínica do Dr. Vitor Ferreira do Amaral. Então, muito provavelmente não teria sido a sede, né? Aqui você tem uma antiga escola de artes e ofício, né, que foi um antigo quartel, mas essa escola de artes e ofício ela foi uma das origens ali do início do Cefet, né? Nessa outra quadra aqui, a gente tem a famosa residência Osternac, né, que depois virou a futura Gazeta do Povo. Aqui você tem a sede do Diário da Tarde. É, Nessa esquina aqui, que você, vamos supor, atenderia as descrições de localização, né? Praça Carlos Gomes com a Pedro Ivo. Porém, eu acho que ela parece uma construção muito pequena para acomodar tantas, digamos, atrações que existiam na sede, né? E aí, nessa outra esquina aqui de baixo, onde você tem um depósito de madeira,
Também, assim, como essa foto é dos anos 40, então aí ainda continuava sendo um depósito de madeira, mas futuramente depois virou a sede do pavilhão Carlos Gomes, né? Que era dos irmãos Queirolo, que era como se fosse uma espécie de circo ali, de circo, que tinham diversas apresentações e entretenimentos para as famílias na época, né? Então, essa é a outra esquina aqui da Praça Carlos Gomes com a Pedro Ivo, eu acho ela muito mais provável, né? Porque ela atende às descrições de localização e, ao mesmo tempo, ela tem um porte de edifício que atenderia a todas aquelas atividades, né? Inclusive, tem, em algumas reportagens, aparece, as canchas de bocha e boliche ficavam num anexo, né? Então, aqui também, né, dá a entender que poderia ter sido utilizado esses anexos aqui, anexos que aparecem aqui na foto. E aqui eu consegui fotos aqui, ó, de 1914 e 1918, do que era aquela antiga escola republicana, né? Ah, então, que ficava aqui, ó, bem de frente à Praça Carlos Gomes, tá? Então, seriam esses edifícios aqui. Quer dizer, esse mesmo edifício aparecendo nas duas fotos, né? E aqui, né, algumas pessoas podem perguntar qual que é essa igreja aqui, né, que aparece, que ela não é a catedral, na verdade, essa aqui é a igreja do Bom Jesus, ali que fica de frente para a Praça Rui Barbosa, né? Então, essa foto é olhando da Praça Carlos Gomes, né, sentido ali Rui Barbosa. Então, é muito provável, né, que esse edifício aqui, todo majestoso aqui, digamos, ele foi sede aqui a sede social do Britânia. E aqui é uma foto dessa esquina atual, tá? Então foi, né, tudo foi demolido e sobrou na verdade foi construído esse edifício comercial aqui. Uma outra sede que aparece já nos anos 40, ficava na rua Marechal Deodoro, número 341, que ficava na esquina da Barão do Rio Branco com a Marechal Deodoro, né? Então tá aqui a Marechal, aqui tá a Barão do Rio Branco, aqui em cima tá a rua 15 de Novembro. Esse casarão da esquina, que é onde a gente, é, digamos, você tem a numeração, né, que é a número 341, era um casarão, uma construção, né, conhecida, chamada Casarão Lustosa, que havia sido construído em 1881. Tá? E aqui tem os recortes de jornais, aqui, ó, de 1940, 1941, da utilização dessa sede aqui, ó. O Britânia, instalada na Rua Marechal Deodoro, número 341. Aqui também, ó, o Britânia, na Rua Marechal Deodoro, número 341. E aqui está esse edifício aqui, que é como que ele é atualmente, né? Ele também está preservado aqui, mas a numeração segue esse edifício aqui, tá? Seguindo para uma outra sede aqui, também nos anos 40, no início dos anos 40, você tem na Rua 15 de Novembro, número 39. Então tá aqui, ó, mudança de sede, a diretoria do Britânia Sport Clube avisa os seus associados que a sede foi mudada para a Rua 15 de Novembro, número 39, tá? E aqui, como já é mais ou menos o início dos anos 40, né? E essa sede foi utilizada até os anos 50. Mas aqui já nos anos 40, é, a numeração 39, né, nos leva a crer que já havia sido alterada aquela numeração, né, quando eu expliquei lá do Palácio do Comércio, tá? Então, essa numeração 39 já coincide mais ou menos com o que tem hoje, tá? E, né, e o que ajuda também a colaborar, né? Por que essa numeração 39 ficaria nessa quadra? Porque eu consegui identificar várias placas comerciais aqui e referenciar ela com jornais e anúncios da época, dando a sua localização exata, né, com a numeração. Então, essa foto aqui, ó, de mais ou menos da década de 40, é da Rua 15 de Novembro, tá? Aqui no final, na parte dos fundos da foto, você tem as árvores aqui da Praça Osório, tá? Então aqui é onde passa o cruzamento com a Ébano Pereira, e aqui atrás está passando, da onde tirou a foto, digamos, estaria a esquina com a Alameda Doutor Muricy, tá? Então, quando a gente começa a olhar para essas placas de publicidade aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você vai ver que aparece aqui, ó, Singer, né? Que era a companhia Singer. Você tem aqui, ó, a panificadora Berberi, tá? E ali na esquina tá escrito ali, ó, Tecelagem Imperial, tá? E quando a gente pega os relatos, né, os recortes de jornais da época, vai ver que a Tecelagem Imperial ficava na rua 15 de Novembro, número 15, a panificadora Berberi ficava no número 41 e a companhia Singer ficava no número 55. Então, a sede do Britânia era o número 39.
tá? Então, muito provavelmente ficava aqui, né, ó, entre a panificadora Berbere, tá? E a tecelagem Imperial, né? Então, eu acho, assim, a minha hipótese mais provável é que ficava nesse edifício aqui, ó, de 3 pavimentos, onde tá com a seta laranja, tá? Então, que daria mais ou menos nessa numeração aqui, ó, a numeração 39, tá? Lembrando, né, que todos esses edifícios aqui, da direita da foto, infelizmente, eles já foram demolidos, né? Porque houve um alargamento da Rua 15 de Novembro, se eu não me engano, na década de 60. Então, todos esses edifícios foram demolidos e as novas construções elas foram recuadas, né, para promover esse alargamento da Rua 15, tá? Então, mas enfim, essa eu acho que é a hipótese mais provável desse edifício. E aqui esses recortes de jornais, né, só para mostrar, né, aqui ó, a companhia Singer, Rua 15 de Novembro, número 55, a panificadora Berbere, Rua 15 de Novembro, número 41, tá? Esse aqui é os relatos de 51, 55, tá? E um detalhe interessante, né? Os mais antigos vão comentar que a panificadora Berbere não ficava aqui, né? Ficava na outra esquina aqui, ó. Nessa esquina que daria mais ou menos próximo ao Palácio Avenida, né? Só que, pelo que eu pesquisei, na verdade, inicialmente a panificadora Berbere ficava aqui nessa quadra, né, do lado direito dessa foto, daí anos depois é que ela acaba sendo transferida para outra quadra, tá? Então, só para... Enfim, esse foi um questionamento que algumas pessoas me fizeram. E aqui estaria não, né? Está uma foto aqui da localização mais ou menos da onde estaria a Rua 15, a sede administrativa do Britânia na Rua 15 de Novembro, número 39. Seria mais ou menos nesses edifícios aqui, próximo a esses edifícios, né? Porque conforme eu falei, todos os edifícios da época foram demolidos e as construções foram recuadas, tá? Então, é só para a gente ter mais ou menos qual quadra que ficava. E aqui mais alguns recortes de jornais, né? Dizendo aqui, ó, a Rua 15 de Novembro, o baile de aniversário, é, convocação para o Conselho Deliberativo, Rua 15 de Novembro, número 39, Assembleia Geral, também Rua 15 de Novembro, número 39. Vou dar um zoom porque às vezes não dá para ler, né? Aqui, ó. Rua 15 de Novembro, número 39, tá? Então, é isso aí. Uma outra sede aqui também nos anos 40 é noticiada aqui, que é a Rua 15 de Novembro, número 413, aqui, ó. Aparece aqui, ó. Assembleia Geral do Britânia Sport Clube, tá? Isso aqui em 1942. Aqui, ó, 15 de novembro, 413, tá? Essa numeração aqui, ela coincide na quadra entre a Rua Monsenhor Celso e a Barão do Rio Branco, tá? Então, ficar aqui está o Paço da Liberdade, né, para situar, e aqui embaixo está a Marechal Deodoro, tá? Então, ficava mais ou menos nesse meio de quadra aqui, onde eu sinalizei com o vermelho, tá? Então, assim, muito provavelmente as sedes do Britânia, né, pelas datas e tal, elas existiram ao mesmo tempo, né? Diversas sedes, às vezes era sede social, sede administrativa, às vezes elas existiam, né, ao mesmo tempo, assim. Aqui tem um relato, né, que eu não consegui comprovar, mas é um relato que acontecia na época, digamos assim, que muitas vezes existiam clubes de carteado para jogar, acho que pife, enfim, mais alguns jogos lá. E muitas vezes esses clubes eles emprestavam o nome de clubes importantes, né, como o Britânia, entre outros clubes da época, para ajudar na divulgação ali, né? E em contrapartida eles cediam uma sala, digamos, desses salões para os clubes, né, organizarem ou seus bailes ou suas assembleias gerais e tal. Então meio que havia um acordo ali, né? Então pode ser uma das hipóteses que tenham surgido tantas sedes ao mesmo tempo, né? Mas de qualquer forma aconteciam, né, as reuniões, assembleias gerais ou reuniões do Conselho Deliberativo né, em todas essas sedes que eu tenho apresentado para vocês. Essa aqui já é uma foto do edifício atual, que é um edifício que foi preservado também, né? Então, na Rua 15 de Novembro, para quem passa ali, número 413, vai se deparar com esse edifício aqui, então, que é o mesmo edifício da época lá dos anos 40. Aqui tem outras duas sedes que aparecem na mesma notícia aqui, na Rua 15 de Novembro, número 284, no primeiro andar, na Rua 15 de Novembro, 240, no segundo andar. Então, aqui, ó, tá a notícia aqui, ó. Deixa eu só sinalizar aqui que fica mais fácil para eu dar o zoom, tá? Então, aqui, ó. Britânia Sport Clube, na rua sede do Britânia, na Rua 15 de Novembro, 284. E também aqui, ó, a sede do Britânia, 15 de novembro, número 240, segundo andar, tá? E essas sedes, então, a princípio, né, pela numeração, elas estariam aqui nessa quadra
Na verdade, bem de frente do Palácio do Comércio aqui, né? O Palácio do Comércio está aqui, mas fica nessa quadra, né? Entre a Marechal Floriano Peixoto e a Rua Monsenhor Celso, que passa aqui na direita, tá? Então seriam dois edifícios mais ou menos nessa região aqui. Então, trazendo fotos antigas também da época, né? Essa aqui é uma foto de 1942. E pegando principalmente aqui a sede que ficava na Rua 15 de Novembro, número 240, segundo andar, eu também consegui aqui, ó, identificar, né? Tinha o restaurante Tingui, a Casa Esmalte, o Café Alvorada, e eu consegui a numeração desses estabelecimentos comerciais aqui, ó. Então, a sede 240, ela ficaria, né, entre o Tingui e a Casa Esmalte, né? Só que muito provavelmente o Tingui aqui usava a numeração, né? E eu acho que esse edifício do Tingui também utilizava a numeração 240, porque a sede do Britânia, no número 240, ficava no segundo andar. E, e quando a gente se referencia, né, normalmente, quando fala assim segundo andar, significa que o edifício possui 3 pavimentos, né? Porque você dá a nomenclatura, né? A sua loja fica no térreo, senão ela ficaria no primeiro andar, ou senão no segundo andar, né? Então, é, seria, quando você diz segundo andar, na verdade você está se referindo ao terceiro pavimento, né? E aqui nessa quadra, o único prédio que existia, que possuía 3 pavimentos, seria exatamente esse aqui do restaurante Tingui. Então ele coincide, né, próximo à numeração e também essa questão dos andares, tá? Então deixa eu dar um zoom aqui, que fica melhor para vocês lerem a placa aqui, né, ó. Restaurante Tingui, número 236, Casa Esmalte, que ficava no número 250, e o Café Alvorada no 272. Aqui, ó, só para comprovar, né, Restaurante Tingui, número 236, e o Salão Alvorada, número 272. E aqui tinha uma sede aqui, ó, da União Síria Paranense, ficava na rua 15 de Novembro, número 250. Altos da Casa Esmalte. Então ficava em cima da Casa Esmalte aqui, e ficava aqui ó, no número 250. E o edifício, então, né, que eu consegui fotos aqui, esse edifício aqui, ó, número 240, tá? É que a numeração hoje ela não tá ali, né, porque, enfim, as lojas vão trocando e tal, né, mas é, a numeração, né, seria basicamente como se fosse nessa lateral aqui, tá? Nesse edifício. Que é um edifício que, inclusive, tem a placa, é um edifício que está preservado hoje, né, e tem essa placa até do nome do edifício, que é Edifício Joaquim Ignácio do Brasil Taborda Ribas, tá? Que era um imóvel que havia sido construído em 1910, que abrigou durante muito tempo o Cine Mion, né, que foi um dos mais importantes e tradicionais cinemas da época, e que depois sofreu várias transformações, né? Mas, então, essa seria uma das sedes aqui do Britânia, tá? E esse é um edifício que acabou sendo preservado, até porque aqui do lado aqui você teve o alargamento depois da Avenida Marechal Floriano Peixoto, que demoliu todos os edifícios do lado dele aqui. Então ele acabou sendo salvo. E do lado esquerdo dele aqui também quase todos os edifícios foram demolidos, tá? Daí já em relação à sede, né, localizada na rua 15 de novembro, número 284, no primeiro andar. Eu acho que daí seguindo a numeração ali também do Café Alvorada e dos outros edifícios, ficaria mais ou menos onde está esse edifício aqui, ó, tá? Onde está a casseta vermelha aqui, ó. Essa é uma foto de 1930, né? Então é anterior à ocupação ali nos anos 50 da sede, mas eu acho que é provável que tenha sido mais ou menos esse edifício, porque ele estava preservado nessa época aí. Bom, só para situar aqui, né? Essa aqui é a Rua 15 de Novembro, essa é a esquina com a Monsenhor Celso, e aqui está aquele edifício chamado edifício gótico, né? É o neogótico que tem ali, que acho que hoje até é o Itaú, se eu não me engano, né? Mas é um edifício que está preservado e é bem emblemático ali na rua 15 de novembro, tá? Então, aqui você tem essa, onde seria o 284, né? E lá no fundo aqui, ó, onde eu tô marcando lá, era o edifício 240. Eu falei que era a outra sede do Britânia também. E aqui eu consegui essa foto aérea, né, mais distanciada aqui, onde tá passando a rua 15 de novembro aqui. E aqui eu coloquei a numeração que eu consegui identificar, né, dos edifícios. Então aqui, ó, o número 236, que era bem, né, onde estava o edifício da sede do Britânia aqui, que era o número 240. E a numeração 284, então muito provavelmente ficava aqui, ó, entre essa 272 e 294 aqui, que a gente também sabe a numeração desses edifícios laterais aqui, tá? Então muito provavelmente ficava
nesse prédio aqui, que infelizmente foi demolido, né? Então não sobrou nada dessa época aí. Mas essa esquina, né, a Rua 15 de Novembro, aqui tá a Monsenhor Celso, tá? E aqui tá a Marechal Floriano Peixoto. Então o que a gente tem é a foto atual, né? Só para coloquei os números aqui para referenciar, número 294, número 270. Então a numeração 284 estaria mais ou menos nessa região aqui, né? Perto dessa Omar Calçados aqui. Então, para quem passa na Rua 15 de Novembro, só para se situar. Aqui uma outra sede administrativa dos anos 60 já, que era esse aqui, ó, Edifício Manuel Macedo, no segundo andar, que fica na Marechal Floriano Peixoto, tá? Esse aqui é um edifício que havia sido construído na década de 50, então já é um edifício mais alto. Vou mostrar uma foto para vocês aqui, ó, esse aqui, ó. Então já é esse edifício que já tem esse nome aqui, ó, que é Manuel de Macedo, né, na Marechal Floriano. E aqui, ó, né, comprovando aqui os mandatários do Tigre, que eram um dos apelidos do Britânia, a cerimônia aqui, ó, na sede administrativa do Tigre, tá? Então aqui é a Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua 15 de Novembro, tá? Vou voltar aqui que daí conseguem localizar. 15 de Novembro, tá? Aqui com a Marechal Floriano Peixoto e a Muricy, tá? Aqui tá Praça da Liberdade, mas aqui tá errado, né? Então é isso. Aqui, daí você tem a notícia também de uma outra sede, que seria aqui na Rua 15 de Novembro, esquina com a Ébano Pereira, tá? Que ficava bem nessa esquina aqui, bem, digamos, de frente aqui ao Palácio Avenida, tá? Que tá aqui nessa esquina aqui. Essa aqui eu não encontrei notícias da época, né, relatando sobre a existência dessa sede, mas essa foi uma informação confirmada pelo ex-presidente do Britânia, que é o Luiz Carlos Marinoni, tá? Inclusive, foi durante esse período, né, que ele assumiu a presidência. Então ele relata, né, que quando ele assumiu a presidência, a sede ficava exatamente nessa esquina da Rua 15 de Novembro com a Ébano Pereira, tá? E aqui você tem essa foto antiga aqui, ó. Então a sede do Britânia ficava nesse edifício aqui, tá? Onde tem essa placa aqui dos pneus Firestone, né? É uma foto aqui, ó, dessa esquina nos anos 60. E aí, como eu falei, né, toda essa quadra aqui, ela foi demolida, né, nos anos 60 para o alargamento da Rua 15 de Novembro. E aí, na direita aqui estão os edifícios que foram construídos, né? Então fica bem ali, ó, bem de frente ao bondinho. Vocês vão conseguir referenciar aqui. Essa seria essa esquina onde foi a sede do Britânia. E aqui, chegando até a última sede, né, oficial aqui do Britânia, que já foi aqui no final dos anos 60, ficava na Rua Voluntários da Pátria, número 44. Então aqui está a Praça Rui Barbosa, aqui está a Voluntários da Pátria, a Emiliano Perneta, e aqui está a Westfalen, tá? Então a Rua Pedro Iva, ela vem, né, e faz essa curva aqui e vira Voluntários da Pátria. Então a numeração 34 ficava bem aqui no começo, aqui, ó, próxima à Praça Rui Barbosa. E foi uma sala comercial, né, a última sede aí. Eles faziam uma campanha lá, como é que é, uma promoção, né, chamada A Jogada Maior, né, que sorteavam carros, né, carros Volkswagen lá. Então essa aqui é uma notícia de 1968, né. Então aqui, ó, é a sede do Britânia, na Rua Voluntários da Pátria, número 34, primeiro andar. Então quando a gente pega lá nesse endereço, daria nesse edifício aqui, ó, pintado de vermelho aqui. Claro, hoje não sei se tá vermelho, né, mas essa aqui é uma foto pra gente entender mais ou menos qual que era o edifício, tá? Lembrando, né, que daí aqui é 1968, já é final, né, do Britânia, porque ali pelos anos, já nesse período eu acho que o Britânia já não tinha mais o time profissional, e aí em 1971 você já tem a fusão, né, do Britânia junto com o Ferroviário e com o Palestra Itália, que daí vão dar origem ao Colorado. Então, já era um período quase final aí do Britânia, tá? E aqui a última notícia, né, que eu trago mais como uma curiosidade, que envolve a origem, né, da carne de onça. Talvez seja um dos pratos mais tipicamente curitibanos, né? Talvez seja um dos únicos, assim, né? Talvez mais famosos, né? Enfim, o prato típico aqui da região.
é o chamado a carne de onça, e ela envolve, né, uma das histórias ou lendas, assim, envolve a o time do Britânia, né. Então uma das teorias aqui, né, que remete ao bar chamado Buraco do Tatu, tá, e que era um estabelecimento que pertencia ao Cristiano Schmidt, que foi um importante dirigente do Britânia, tá. E aí dizia-se, né, que após os jogos o Cristiano Schmidt servia aos jogadores, uma carne crua, né, então era uma broa, coberta com cebola com carne, né, carne crua, cebola crua e também cheiro verde, né. E aí, numa dessas lendas, né, há esse relato de que o goleiro Duia, né, estava cansado de comer aquela carne e falou, né, xingou, assim, gritou com o Cristiano Schmidt e dizia, né, que estava cansado de comer aquela carne e era uma carne que nem onça come, né. E aí talvez o nome carne de onça poderia ter vindo disso. E outra teoria também que tem a ver mais é com o bafo de onça, né, que deixa, né, porque você come carne crua, com cebolinha, então fica aquele bafo de onça, né. Existem outras teorias aí também e outras origens, né, mas eu acho que essa aqui talvez seja uma das origens, uma das lendas mais prováveis, porque é o seguinte, eu consegui essa reportagem aqui, ó, do jornal chamado Ilustração Paranaense de 1930, né, em que você tem aqui, ó, realmente o buraco do Tatu, tá, que era o bar, né, realmente do Cristiano Schmidt, e que ficava aqui, ó, na rua Marechal Floriano Peixoto, número 59, né, então você tem aqui, ó, a indicação do bar, né, o endereço completo, e aqui, ó, no final desse anúncio tem aqui, ó, especialidade, né, sanduíches de carne de onça, tá. Então deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Especialidade, né, sanduíches de carne de onça. Então você vê, ó, que desde 1930 você já tem a utilização desse termo, né. E até outras teorias, né, relatam lá pelos anos 40, 50 também, né, da origem em outros bares e tal. Então eu acho que essa aqui talvez seja uma das mais antigas aqui, mostrando essa aqui, ó, a origem da carne de onça. Eh, e aqui eu trouxe também os relatos, né, de 1946 mostrando aqui, ó, o nome do bar, né, que era Buraco do Tatu, e que era propriedade do Cristiano Schmidt. Então tá aqui, ó, né, pra mostrar que é verdade, né, que a propriedade era dele, e daí que o Cristiano Schmidt trabalhava no Britânia, isso é uma coisa bem conhecida, né, ele aparece em vários, noticiários, assim, e relatos também do clube do Britânia, tá. E gente que trabalhou lá também, né, reconhece que o Cristiano era dirigente. Então tá aqui, ó, o Buraco do Tatu, propriedade do senhor Cristiano Schmidt, tá. Isso aqui em 1946. E aqui, achei só esse relato curioso aqui de jornal de 49, que dizia que o buraco do Tatu estava em condições com a vigilância sanitária, tá? Então, ou seja, recebeu visitas lá da vigilância e aí estava liberado para comer carne crua, sem problema, tá? Então tá aqui, ó. E outra coisa que também é uma certa divergência era sobre a localização aí da Marechal, né, do endereço, na Marechal Floriano Peixoto, número 59. Então, algumas pessoas, né, diziam que ficava na esquina das marechais, né, da Marechal Floriano Peixoto com a Marechal Deodoro, e na verdade não. Na verdade ficava no meio da quadra, tá, na Marechal Floriano Peixoto, deixa eu separar aqui, ó, tem um mapa aqui, ó. Então aqui tá a Marechal Floriano Peixoto, tá, e aqui a numeração 59 dá mais ou menos no meio da quadra, tá. Então entre a rua 15 de Novembro e a Praça Tiradentes aqui, ó, tá. E aqui também já tá a Rua Cândido Lopes, tá. Então não ficava no encontro das Marechais, tá, ficava na Marechal Floriano Peixoto, um pouco acima aqui da Rua 15 de Novembro, tá. E isso também foi uma questão que eu consegui comprovar com as pessoas que frequentaram esse bar, né, nessa época. E dizia que era um bar bem estreito, né, uma portinha bem estreita, e que ficava bem no meio da quadra, tá. Infelizmente, né, todas essas construções aqui foram demolidas também em função do alargamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto, na década de 60. E daí, anos depois, foi construído ali um edifício, né, que foi ocupado daí pelo HSBC e depois, acho que hoje é só um prédio comercial. Mas aqui eu tenho esse comparativo entre as fotos do antes e depois, né? Então aqui é uma foto de 1930. Então, aqui é olhando, né, na Marechal Floriano Peixoto, aqui sentido Praça Carlos Gomes, tá? E aqui essa é a esquina com a Rua 15 de Novembro. Então, em alguma dessas portinhas aqui ficava o bar Buraco do Tatu, tá? Na esquerda aqui.
E a gente, quando pega a foto atual, são esses edifícios aqui, ó. Né? Esses edifícios na parte esquerda aqui, que dariam mais ou menos aí na numeração 39. Lembrando, né, que a rua foi alargada, então não são bem nesses edifícios, mas é mais ou menos para a gente poder se situar. Beleza? Então, pessoal, o episódio também acabou ficando bastante extenso, né? Mas, então estão aqui todos os 22 pontos dessa história do Britânia, né? Com os locais de estádios, campos de treinamento, sede social administrativa e também essa curiosidade aí do Bar do Tatu. Com a localização de todos os endereços, tá? Desse importante clube aí, bem tradicional, né? Que tem as suas origens em 1914. E aqui é aquele mesmo mapa, né? Que eu apresentei no início, mas contendo a localização, né? Essa distribuição pelo mapa de Curitiba aí, tá? Então, quem quiser dar uma olhada nesses endereços, frequentar, ir lá tirar fotos, ou mesmo, né? O passear e entender um pouco mais da história, tá aí para vocês poderem visitar. Beleza, pessoal? Então, quem tiver dúvidas, né, sugestões, críticas, fiquem à vontade para entrar em contato. E também, principalmente, quem tiver informações aí, porque ajudem a colaborar com essa pesquisa, seja fotos, relatos, enfim, qualquer informação que que você acha que você possa contribuir, né? Me mande uma mensagem lá no Instagram, no @mapaparanista, aqui no YouTube também, @mapaparanista, e o e-mail no mapaparanista@gmail.com, beleza? Então, meu nome é Kazuma Oski, e eu fico por aqui. O próximo episódio eu vou falar sobre o Palestra Itália, e aí a gente vai dar também início de todos esses locais importantes aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.